Velocidade média. Se eu tenho um carro que ele vai de uma cidade A até uma outra cidade, cidade B, a velocidade média será a distância percorrida dividida pelo tempo da viagem. Eu posso também chamar de velocidade média. É a variação da distância dividido pela variação do tempo. Vamos supor que a distância da cidade A até a cidade B é uma distância de 500 quilômetros. Então, o carro vai percorrer 500 quilômetros em um certo tempo. Vamos supor que ele vai gastar aqui 5 horas para fazer essa viagem da cidade A até a cidade B. Qual será a sua velocidade média? A velocidade média é o quê? A distância percorrida, 500 dividido pelo tempo que ele gastou para fazer essa viagem. 500 dividido por 5 vai dar o quê? 100 km por hora. A unidade de velocidade do sistema internacional é o metro por segundo, mas também utilizamos o quilômetros por hora. E para converter metro em segundo em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6 e para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Para velocidades em que o tempo é muito pequeno, nós chamamos de velocidade instantânea. Temos, por exemplo, o velocímetro. De carros, motos. Ele fornece o quê? A velocidade em um exato momento. Então, o velocímetro, ele fornece a velocidade instantânea. Velocidade relativa. É a velocidade de um corpo em relação ao outro. Vamos considerar aqui 2 carros. Esses 2 carros, eles estão em sentidos contrários. Quer dizer o quê? Que este carro está indo para cá e este está indo para cá. Vamos chamar aqui esse carro de A e esse carro de B. O carro A, ele está com a velocidade de 15 km por hora. E o carro B, uma velocidade de 10 km por hora. Com que velocidade o carro A verá o carro B? Ou qual será a velocidade que o carro B verá o corpo A? Então, para calcular a velocidade relativa, onde os corpos, ou nesse caso aqui, os carros estão em sentidos contrários, nós vamos utilizar velocidade relativa é igual à soma da velocidade do carro A mais a soma da velocidade do carro B. Então, qual será a velocidade relativa? 15 mais 10, 15 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que o corpo A vai ver o carro B indo em sentido contrário a 15 km por hora. E o mesmo vai acontecer com o carro B. O carro B vai enxergar o corpo A indo em sentido contrário a 15 km por hora. E se os carros tiverem o mesmo sentido? Então, temos aqui, novamente, os 2 carrinhos. O carro A indo para a direita e o carro B também indo para a direita. Com que velocidade o carro A verá o carro B? O carro A está a 15 km por hora e o carro B 10 km por hora. Para calcular a velocidade relativa, onde os carros eles estão em mesmo sentido,
nós vamos utilizar o quê? Velocidade relativa é igual à velocidade do corpo A menos a velocidade do carro B. Então, vai ser o quê? 15 menos 10, 5 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que o carro A vai ver o carro B andando a 5 km por hora.